Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 29, segunda-feira, já iniciando o mês lá na quinta-feira, até o dia 2, então, de agosto. Nós temos, então, a mudança aí do mês. Essa semana a gente tem a atualização das carteiras recomendadas, então fica antenado. A atualização da renda imobiliária acontece aí ao final do pregão do dia 31, quarta-feira, e ao final do pregão do dia 1º, todas as outras carteiras aqui, carteira perspectiva, small cap, carteira multi-estratégia e a carteira de dividendos, são as carteiras que são atualizadas aí no decorrer desta semana. Então fica antenado dentro do aplicativo DV Invest. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e nesse radar da semana eu vou comentar Ibovespa, dólar, DI, juros, né, futuro. Vou falar de S&P 500, petróleo, minério, depois Petrobras, Vale e os 5 índices setoriais, para dar uma visão geral de como nós estamos após o fechamento dessa última semana e qual a expectativa para essa próxima semana. Então vou rodar aqui a vinheta rapidamente e na sequência a gente começa aqui esse radar da semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que terminou a semana praticamente estável, menos 0,1%, foi lá embaixo. O que eu destaco aqui em relação a essa última semana é que ele foi lá embaixo testar não só a linha de tendência de alta que foi rompida, de baixa, desculpa, que foi rompida, e ela terminou funcionando como suporte, que é uma das características da linha de tendência. No caso da linha de tendência de baixa, depois de rompida, ela pode funcionar como suporte. Então, no primeiro momento funcionou porque o fechamento ficou acima. E a média móvel também foi testada. Então, são os dois pontos aqui que me chamam a atenção. Agora, o que seria relevante para manter o viés de alta, a expectativa positiva mais de curto a médio prazo para o Ibovespa? É ter uma semana fazendo isso aqui, ó, rompendo essa máxima aqui, anulando esse sinal de baixa, porque por mais que tenha sido fraca a queda da semana, é um sinal de baixa. A oscilação abaixo da mínima da semana passada é um sinal de baixa que cria uma expectativa de poder fazer isso aqui, ó. Então a gente ainda não descartou essa possibilidade do índice buscar uma região de suporte mais abaixo, 125 mil a 124 mil pontos. Chegou a bater aqui nessa semana, a mínima foi 125.626. Então, para descartar isso, precisa anular esse movimento, esse sinal de topo em cima da zona de resistência importante que vai de 128.500 até os 130 mil pontos. Superação aqui dos 129.657 vai ser o principal indício de força por parte do Ibovespa. E olhando para o gráfico diário, terminou muito bem a semana. Esse sinal aqui é um sinal muito relevante. Testo a média de prazo maior, que é basicamente aqui a média do gráfico semanal. Essa média aqui de maior periodicidade representa do semanal, essa aqui é de 40, essa aqui é a média aqui de 50 exponencial, e essa aqui é de 10. Então essa aqui, ó, essa azulzinha é a de 10 lá no gráfico semanal. Então essa aqui está representando algo semelhante aqui do gráfico semanal, só para ter uma ideia como é que está a média lá do semanal. Então aqui a gente teve um sinal forte de subida, e nesse sinal de subida aumentou a probabilidade do índice gerar um novo movimento para cima. O que reforça esse sinal? A superação da máxima do pregão da sexta-feira, que ficou aqui na faixa dos 127.699 pontos. Então, superando 127.700, cria uma expectativa mais positiva para o Ibovespa. O sinal um pouquinho mais negativo é voltar aqui para baixo. Mas a força que foi apresentada aqui, em cima dos dois níveis de resistência, de suporte que eu comentei aqui agora, ó, essa linha de tendência de baixa mais a média móvel, gera uma expectativa do índice poder fazer aquela sinalização que eu comentei aqui do gráfico semanal. Então, ele abre a semana com o fechamento da semana passada, que foi um topo no semanal. Então, temos um topo no semanal e um fundo no gráfico diário. Então, a última informação é de um fundo e um sinal bem relevante para cima. Então, ele cria expectativa positiva, por quê? Porque o cenário, nesse momento, na minha avaliação, é de uma tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário. Reforça essa tendência, logicamente, se romper essa região que eu já mencionei aqui nessa análise. Então, esse é o cenário que nós temos para o Ibovespa. Isso aqui, já falando em termos mais objetivos, em termos de operações, isso aqui nos gera a possibilidade de arriscar oportunidades e buscar compras no decorrer aí dessa semana. Tá? Então vamos acompanhar de perto aí de segunda-feira para frente
o desenrolar aí do índice Bovespa. No dólar, a semana ainda foi de alta de 0,89%, tinha um sinal relevante para cima, não quebrou ainda, que eu falo para o Ibovespa fazer isso aqui, né? Romper, nessa semana aqui, o Ibovespa romper a máxima que foi lá acima, lá no 120, perto dos 130 mil pontos. Romper esse aqui. O dólar não fez isso, mas está dentro do movimento aqui de subida, podendo ficar aqui mais tempo de forma lateral. É uma das alternativas. Tem algum sinal já claro para isso aqui? O primeiro ponto é que não abortou ainda o sinal de topo, apesar de ter gerado aqui uma sinalização para cima. No gráfico diário, primeiro sinalzinho, mas foi fraco para baixo, foi essa perda aqui, ou seja, gerou um sinal de topo fraco em cima de um nível de resistência. Então, o primeiro indício que pode ficar de forma mais lateral é isso aqui. Agora, o que anula essa expectativa? Dólar romper essa máxima. Então, se o dólar romper a região dos 5.700, basicamente, a gente tem uma expectativa maior de subida, mas eu não esperaria algo tão relevante para cima desse patamar. Ou seja, podemos fazer romper algo assim, ó, vou até desenhar, romper algo mais aqui assim, e depois gerar algum movimento para baixo. Então, essa seria um pouco mais a minha expectativa para a moeda americana. Tá? Lembrando que o dólar segue dentro da sua tendência de alta de curto a médio prazo. Para mudar completamente esse cenário, reverter para uma tendência de baixa, moeda americana frente ao real tem que voltar para baixo dos 5.378. DI terminou a semana também de forma positiva, ou seja, a expectativa de juros futuros aqui mais alto, para também gerar algo um pouquinho mais relevante para cima. Você observe que está com um cenário bem parecido com o do dólar, ou seja, são basicamente correlacionados, né? Quando a gente tem juros futuros subindo, bolsa normalmente vai para o lado contrário, e o dólar normalmente está numa direção semelhante aqui dos juros futuros. Então aqui a gente tem, voltar aqui, a gente tem uma sinalização de força dos compradores em cima de um nível de suporte, testando ali região de topo anterior mais médio, confirmou então esse sinal de alta, está dentro de um viés de alta, está dentro de uma tendência aí, de um viés mais positivo. Do gráfico diário, ele anulou a tendência de alta quando rompeu isso aqui, ó. Mas com essa movimentação para cima, ele trouxe esse viés de alta. Lembrando que da mesma forma que eu comentei no dólar, aqui não tem sinal de baixa ainda. Existe a chance de ficar enrolado lá no gráfico semanal, ou seja, gerar um movimento de baixa, ficar um pouquinho mais indefinido aqui, que isso aqui já é um sinal de indefinição de curto prazo, com um viés de alta devido à recuperação forte nas 2 últimas semanas. Rompeu isso aqui e retoma a tendência de alta. A oscilação abaixo aqui, quebrada essa sequência de mínimas ascendências aqui do gráfico diário, cria uma expectativa justamente de ter algo para baixo no DI, ou seja, se voltar a partir de segunda-feira para baixo, se 11,66, a gente tem uma expectativa mais de indefinição de curto prazo, ou seja, mantendo um cenário de indefinição de curto prazo e tirando um pouco essa questão do viés de alta. Indo aqui para o S&P 500, a semana confirmou o sinal de baixa da semana anterior, o engolfo de baixa, o topo, a tendência de alta no curto a médio prazo, principalmente médio prazo, olhando para o gráfico semanal, teria que voltar para baixo dos 4.953 para anular essa tendência. Só que aqui a gente já está dentro de um movimento de baixa, testando o primeiro nível de suporte, que é a média. Mas, tecnicamente, o movimento é de baixa, a gente está dentro de um processo de correção. Essa correção pode acontecer assim ou acontecer assim. Ou seja, correção no tempo ou a correção mais no preço, de dar continuidade aqui ao movimento de queda. Logo, dentro desse contexto, torna-se um pouco mais arriscado, em média, as operações, em média que eu digo pegando os ativos lá, as ações americanas, torna-se um pouco mais arriscado as operações de compra de curto prazo dentro desse cenário atual. Olhando aqui para o gráfico diário, dá para perceber que no curto prazo, no gráfico diário, a gente já tem uma tendência de baixa. Ó. Ele anulou aqui, ele já gerou um pivô de baixa e rompeu a estrutura de alta. Essa tendência de baixa ela vai ser reforçada se oscilar abaixo da mínima dessa última semana, que é a mínima aqui desse candle da quinta-feira, que está em 5.390. Isso aqui em vermelho já é um primeiro desafio, e para anular a expectativa de baixa, criar um cenário de indefinição, mas com viés de alta, somente se romper os 5.585. Então, no curto prazo, Bolsa Americana está dentro de um contexto um pouquinho mais negativo, trazendo a expectativa de correção lá do gráfico semanal no tempo ou no preço. Depois disso aqui, a gente vai falar então agora do
do petróleo, barril do petróleo Brent, que está dentro de um cenário mais negativo. Já são 3 semanas fortes para baixo, fechamentos muito próximos das mínimas da semana, essa última muito próximo, quase igual à anterior, e fechando abaixo dessa linha de tendência de alta, já aumentando ainda mais a chance de invadir a região de 79 a 77 dólares, região mais importante aí de suporte. Então, o cenário de curto prazo, olhando para um gráfico diário, é mais baixista, ou seja, ela veio, voltou, perdeu região aqui de antiga resistência e suporte, volta a testar já mostrando que os vendedores estão no controle da situação, tenta gerar sinal de alta e já toma uma pancada aqui para baixo. Ou seja, na hora que testa, eu vou deixar até em vermelho isso aqui, na hora que testa aqui, ó, essa região que era para funcionar como um suporte, perde essa região e volta a funcionar como resistência. Enfim, apontando para essa faixa aqui, o que é algo um pouquinho mais negativo ali, olhando para as ações da Petrobras, principalmente Petro, Prio, enfim, e outros ativos. Olhando aqui agora para o minério, no minério a gente teve uma semana negativa, confirmando a perda da linha de tendência de alta, também assim como o petróleo perdeu ali algo semelhante a um triângulo aqui simétrico, perdeu essa região e cria uma expectativa de poder vir mais para baixo, que seria essa região aqui de suporte, que vai ali da faixa dos 98,35 até um patamar lá embaixo, na faixa dos 94. Dá até para colocar aqui, ó, um retângulo aqui assim, que seria essa região aqui de preços, na minha opinião, mais relevante, colocando aqui em azul, nível de suporte. Então, isso aqui seria o principal nível de suporte, na minha opinião, para o minério, caminho mais provável. No gráfico diário, dá para perceber que terminou aqui um sinal de fundo, terminou a semana gerando sinal de fundo na sexta-feira. Só que respeitou, em termos de fechamento, esse fundo aqui anterior e a média. Então, o primeiro desafio está aqui. Segundo, é uma região um pouquinho mais acima, que seria esse outro fundo, mais essa linha de tendência, lembrando, a linha de tendência de baixa lá no Ibovespa, funcionando como suporte, que foi rompida, e a linha de tendência de alta aqui no minério pode funcionar como nível de resistência para poder ter algo aqui para baixo. Então, nesse momento, falando de tendência de curto prazo, é de baixa e com viés aí de uma expectativa maior de entrar na região dos 97 a 98 dólares, que também pode interferir nas ações ligadas aí ao minério. Seguindo aqui para a gente falar então das ações, a PTR4 nessa semana terminou a semana em queda, ou seja, junto ali com a queda até do barril do petróleo, queda de 2,71%, está dentro de se sustentando ainda em cima da média, ficando com o cenário, apesar da tendência de alta, que em termos de estrutura ser de alta no médio prazo, olhando para um gráfico semanal, o ativo, se eu pego do movimento daqui para cá e para cá, o movimento está um pouco mais fraco, mas está se sustentando em cima dessa média aqui. Então, nada muito relevante para baixo. Mas a última informação que ficou aqui foi um sinalzinho de baixo se sustentando em cima da média. No gráfico diário, a tendência está indefinida. Bem indefinida, ou seja, que ela veio aqui, anulou a tendência de baixa, ela vinha na tendência de baixa com essa movimentação, esse movimento de subida anulou a tendência de baixa, e agora ficou com um cenário um pouco mais de indefinição aqui, até entre as médias. Abrir posição de compra na Petro, quem abriu posição de compra, o stop dá para ficar aqui abaixo dos 37,11. Ou se quiser um stop um pouquinho mais curto, aqui abaixo da mínima da quinta-feira, que ficou lá nos 37,27. E em termos de objetivo, você arriscou isso aqui, você está tentando pegar pelo menos esse movimento aqui para essa região de resistência da Petro, que vai do patamar dos 38,70, 69 até os 39,10. Zona de resistência principal. Então o ativo ficou com um cenário mais difícil operacionalmente, falando de swing trade. A outra alternativa, sendo mais agressiva, essa ação veio aqui, perdeu essas mínimas aqui na segunda-feira, de arriscar venda, tentando pegar um movimento um pouquinho maior para baixo, para a região ali na faixa dos R$ 37,50 a 35,60 a 35,50. Superação da máxima da sexta-feira, que foi 38,13, reforça a expectativa de invadir de novo essa região aqui que eu mencionei agora há pouco para vocês. Depois disso, vou falar de Vale 3, que terminou a semana com alta de 0,57%, mas ainda dentro de barras descendentes, de candles descendentes. Poxa, Dalton, mas isso aqui, ela está gerando um martelo, um padrão de alta dos candles em cima de um nível de suporte. Beleza, mas ele, para confirmar, ele tem que superar essa máxima. E se ele confirmar, ele gera uma expectativa de ter um movimento de recuperação, mas ainda dentro de um contexto de
indefinição ainda dentro de um viés de baixa. Apenas a gente teria um viés ali ou seja, um cenário muito mais de indefinição mesmo, com esse novo sinal de fundo em cima de uma região de suporte. Para Vale, olhando para um gráfico diário, geraram uma expectativa maior de subida, que ela gerou aqui já 3 barras ascendentes, nada tão relevantes assim, apesar da boa alta que aconteceu na sexta-feira de 1,49% e fechamento acima da média, a gente ainda está dentro também de um zigue-zague descendente, conseguiu superar a primeira barreira de resistência, que é a média, mas para mim a principal está aqui, ó, essa região em torno dos R$ 62. Se conseguir voltar aqui para cima, mais um ponto favorável. Para quem está comprado, dá para ficar atento que se a ação gerar um sinal de topo, gerar nova mínima, sairia dessa posição. Seria até uma das alternativas de arriscar alguma operação de venda de swing trade, caso ela venha fazer isso aqui. Se essa ação subir mais, você vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. E o que gera uma expectativa maior de mudança de contexto, um viés maior de alta, é essa ação romper o último topo descendente, R$ 63,18. Então, de swing trade aqui, para quem está dentro, ok. Para quem está de fora, comprar aqui nesse ponto não seria a minha escolha. Entre as médias, já gerou 3 candles para cima contra um viés de baixo, não seria a minha escolha em termos de relação risco-retorno, por mais que ela possa ter um desempenho forte aí para cima. No gráfico aqui, falando agora de gráfico dos índices, né, setoriais que estão aí, que são cotados na B3, e você pode acessar isso lá no site da B3, só botar lá IBOV ou ICOM, IEX, IFNC, na frente B3 no Google, você vai ver lá a composição quais ações que fazem parte desses índices. Indo aqui para o setor de consumo, a gente está entre as médias, só que ele confirmou o sinal de baixa aqui. Ó. A gente ainda tem aqui, né, dá para ver, topos mais baixos e movimento de baixa. Qual o ponto positivo? Testou a região de fundo anterior e conseguiu fechar acima da média. Esse é um ponto positivo. Mas pode ficar aqui num processo um pouquinho mais lateral. O que seria mais positivo? Romper aqui. Anular esse topo e voltar aqui forte para cima. Se a gente olhar para um gráfico diário, o sinal foi muito bom aqui. Ó. Uma só barra superando 1, 2, 3, 4, quase 5 ou 5? 5 máximas anteriores. Então foi muito relevante. Ou seja, a chance de fazer algo aqui para baixo é muito menor em termos de probabilidade. Então, criou-se uma expectativa de poder ter algo para cima. Terminou a semana no setor de consumo, assim como o Ibovespa, gerando algo relevante, até um pouco mais forte que o Ibovespa. Comparando aqui com o Ibov, quantas máximas o Ibovespa conseguiu superar? 2. Aqui a gente conseguiu superar no setor de consumo 5. Então, algo positivo, dá para olhar direito ali, com carinho, quais ativos terminaram ali gerando a sinalização de alta, assim, ó, média móvel de menor periodicidade 10, acima da média móvel de 50, então cria uma expectativa ainda mais positiva de poder ter um processo de recuperação. Entrou comprando, stop vai ficar aqui embaixo. Tá? Então, um cenário aí um pouquinho mais de indefinição no gráfico semanal, com um viés de baixo por conta do topo confirmado, mas no de gráfico diário a gente ainda tem uma tendência de alta estabelecida, não perdeu essa tendência de alta. Então, curto prazo ainda continua apontando para cima, e a última informação é um sinal de alta a favor da tendência. Então, legal o setor de consumo. Setor de energia, a gente teve aqui no setor de energia um fechamento da semana praticamente estável, menos 0,12%, também confirmando o topo, mas sustentando em cima do suporte, assim como se sustentou o setor de consumo. Aqui o suporte é a média móvel exponencial. Ainda, pela formação, é um candle grande de baixa, um candle de indefinição, a expectativa da próxima semana seria um candle de baixa. O que acontece em média. Só que como a tendência é de alta, a gente pode ter o setor de energia se sustentando acima dessa média aqui, manter-se acima da média e mantendo a expectativa de poder romper essa região aqui. Para que reforce isso, gráfico diário gerou um fundo, gerou um fundo em uma região ali que deu uma pequena travada no preço, ou seja, uma correçãozinha mais lateral, parou em cima justamente dessa região e confirmando esse sinal de fundo, superando a máxima do candle de sexta-feira, reforça, ou seja, superando ali os 89.802, reforça a chance de ter algo para cima. Então a semana vai começar de forma importante, porque se fizer algo aqui para baixo, aí seria muito ruim, reforça a expectativa do semanal do candle da próxima semana poder ser um candle de baixa, só que como está contra a tendência, a gente gera, e aí o gráfico diário também dentro de uma tendência de alta,
aqui, ó, visível por esses movimentos aqui, dá para até falar que isso aqui foi uma correçãozinha, e veio para cá, ou seja, ainda não perdeu nem esse patamar, nem esse patamar aqui, para quebrar a tendência de alta. E as médias ainda alinhadas para cima, de menor periodicidade acima da de maior periodicidade. Então são variáveis que a gente vai olhando com carinho. Então dá para olhar para o setor de energia também. Ações do setor de energia que tem essa sinalização de alta, confirmou aqui, reforça um pouco mais a chance de arriscar a operação de compra, stop aqui para baixo. E aí você vai olhar em cada uma das ações do setor de energia. Setor financeiro, belo sinal de fundo no gráfico diário, hein? No semanal, a gente teve também testando o suporte, fundo anterior, depois da finalização de topo, não confirmou o movimento de baixa ainda, aqui está com a cara que pode fazer isso aqui, viu? Então dá para dar uma olhada aí nos ativos do setor financeiro para buscar oportunidade de compra, visto que, olhando para o gráfico diário, gerou um sinal de fundo interessante. Aquela questão assim, vai subir? Não tem como saber que vai subir. A questão é, a probabilidade, o cenário apoia essa operação de compra? Apoia. É entrar e colocar a questão do stop na operação, ou seja, entrou comprando aqui esse fundo, ou a confirmação dele, superação da máxima da sexta-feira, coloca o stop aqui embaixo. Isso eu estou falando do índice, né? Mas você não vai operar o índice, você vai operar os ativos que estão ligados a esse índice. Você vai olhar quem está fazendo algo parecido ou até um pouco mais forte que o IFNC. Então, mais um setor aí interessante. Na verdade, o IBOV mostra isso, né? Boa parte dos ativos gerando essa sinalização em média, bons ativos gerando sinalização aí de alta. Qual setor que foi o patinho feio da semana? Materiais. Queda de 3,11%. Estava engasgado aqui entre as médias, rasgou aqui para baixo. Lembrando, dos movimentos mais importantes, o que é que nós temos? Isso aqui, ó. Só que depois que fez essa máxima, a gente já tem aqui 3 semanas e só uma que foi muito forte para baixo. Então, ainda não é algo assim, nossa, estou com a cara que isso aqui vai rasgar para baixo aqui. O sinal é de baixo, podemos ter essa perda de mínima, mas eu ficaria até interessado se acontecer o quê? Se fosse de arriscar a compra, né, dentro do setor, sendo um pouquinho mais agressivo dentro do setor. Está aqui, ó, um longo movimento de subida, que a queda está acontecendo em 2 etapas, que demonstram um pouquinho mais de força, fraqueza do que foi para subir, e chegando na região de suporte 61,8%, junto com essa pequena parada aqui do preço. Enfim, bateu aqui nessa região, gerou um sinalzinho de alta, dá para arriscar a compra dentro do setor e tentando pegar algo para cima, sendo mais agressivo, né? Mas lembrando, é o setor mais fraco nesse momento. Após o fechamento dessa última semana, o setor de materiais tem um sinal ali, ou seja, tem um risco maior dentro do setor, falando aí de operações de compra. Já o setor imobiliário não conseguiu gerar o sinal de alta que a gente viu no gráfico diário, nem o setor de materiais conseguiu gerar esse sinal de alta, nem o setor de materiais não conseguiu gerar o sinal de alta, pelo contrário, fechou até sexta-feira revertendo o sinal de alta, e nem o setor imobiliário conseguiu superar a máxima do pregão anterior. Já o setor financeiro conseguiu, EX conseguiu, e o consumo conseguiu. Então, seriam os 3 setores que eu olharia com carinho primeiro para buscar aí as oportunidades. E depois olharia um pouquinho mais aqui para fazer o quê? Se esse setor, no gráfico diário, gerar isso aqui, ó, setor de imobiliário, conseguir fechar um candle para cima da média e gerar nova máxima no candle seguinte, na terça-feira, ou seja, segunda-feira você fecha assim e terça faz assim, a chance é de voltar aqui para cima e podendo gerar oportunidades dentro da semana. E no gráfico semanal dá para perceber que testou aqui a média, testou a região da média, também fez o topo, igual o setor financeiro, tem que fazer justamente isso aqui para anular essa expectativa e poder, inclusive, já gerar um viés muito maior de alta, porque aqui quebrou a sequência de topos e fundos descendentes. Então, fez essa quebra aqui, ó, rompeu essa região aqui, então agora é ter que fazer isso aqui para retomar a tendência de alta aí dentro do setor. Então, um momento importante também para o setor imobiliário, mas lembrando que eu acabei de mencionar, os setores que tiveram um fechamento de semana um pouco melhor são esses 3. O mais bem configurado lá pelo gráfico semanal, no sentido de já ter uma tendência de alta, é o IEX, mas eu olharia com carinho para os 3 inicialmente, depois esse aqui e esse aqui com risco um pouco maior. Enfim, espero aí que vocês tenham gostado dessa análise, desse alinhamento, desse direcionamento
e que vocês possam ter uma excelente semana aí de bons negócios. Acompanhe aí o aplicativo DV Invest, acompanhe aqui o canal, as análises aí no decorrer da semana e mais para o meio, para final da semana, a gente vai ter a divulgação das carteiras recomendadas, que também fica dentro do aplicativo DV Invest. O link está aqui embaixo. Grande abraço, uma ótima semana. Lembre-se de deixar seu joinha se esse radar da semana foi bem útil aí para você. Um grande abraço.